Sejam todos bem-vindos. Eu sou Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Nós vamos começar mais uma aula hoje. Nós estamos nessa imersão sobre o destravar do propósito. Nessa imersão nós abordamos, por exemplo, algumas características, algumas travas que param as pessoas e neutralizam as pessoas de viver a plenitude, de viver a excelência do seu propósito de vida. Durante o decorrer da vida da pessoa, a pessoa nasce com um potencial incrível para fazer grandes coisas, para realizar grandes coisas, para realizar grandes projetos, mas ela acaba sendo travada. Então, nessa imersão sobre o destravar do propósito, nós estamos fazendo uma série de lives. Nelas nós vamos abordando várias temáticas e essas temáticas nós apresentamos como as pessoas ficam travadas e neutralizadas e de que forma elas destravam e que de forma elas como eu posso falar para vocês, que de forma elas possam viver a plenitude do seu propósito de vida. Nós já abordamos pelo menos 11 travas e hoje é a 12ª, por exemplo, de uma forma resumida. Não vou entrar no conteúdo porque a aula está salva e você pode acompanhar cada aula. Todos vocês que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Você pode acompanhar as aulas porque as aulas ficam salvas, então você pode olhar nesse exato momento, você pode olhar numa outra oportunidade. Deixa eu te falar algo. Então é importante você que chegou aqui agora, nesse exato momento, e está acompanhando essa aula em alguma das plataformas, eu te sugiro, como professor, que você possa voltar um pouco e assistir todas as aulas para que você possa ter uma compreensão mais clara. A sequência, ela não é de forma construída que elas possam ser um passo a passo, mas elas são pontos específicos que abordam áreas específicas da vida de alguma forma neutralizada. Por exemplo, de uma forma bem resumida e bem prática, eu já falei aqui de 11 travas. Por exemplo, já falei do medo, já falei de quem sou eu, já falei da culpa. A quarta, a rejeição. Falei sobre a incapacidade, a quinta, a sexta, a desistência, a sétima, a autoimagem, que foi dividida em 2 aulas. A oitava, ambiente. A 9, sobre perdas. A décima aula sobre autogoverno e a 11ª, transferência de culpa. E hoje nós vamos abordar a temática da afronta. Então, eu quero agradecer a presença de todos que já chegaram aí, todos os alunos. Quero agradecer a presença da psicanalista Inês Pellegrino, uma honra te ter aqui. A Valéria também já está por aqui. Todos os alunos, então, eu te convido, antes de nós começarmos essa temática, existe um capítulo, esse capítulo é denso, e eu pretendo ler ele todo. Então, eu vou ler ele todo, depois eu vou resumir ele de forma rápida e eu vou falar sobre a afronta, para vocês entenderem como começou e como terminou. Esse texto está em 1 Samuel capítulo 17. Então eu vou convocar aqui mais alunos, mais pessoas para estar conosco e nós já vamos começar. Então eu quero desejar uma boa noite e eu quero perguntar para você que já está aí na aula, como é que tem sido essa imersão para você? Deixa aí nos comentários para me ler. Como é que você está aprendendo, vivenciando, experienciando esse momento aqui conosco na aula? É importante que você pegue o seu papel, a sua caneta, o seu tablet, smartphone, notebook, computador, aquilo que você escreve, o seu conteúdo, o seu material, para que a gente possa estar junto aqui aprendendo mais uma noite e mais uma aula. Hoje, como todos os dias, vai trazer um impacto muito grande para a sua vida. Então, vamos começar? Então, hoje, como todos os outros dias, nós falamos de travas que param e neutralizam as pessoas. Hoje eu vou abordar a temática, preste bem atenção. Tem sido incrível, a Liz falou que tem sido incrível, temos aprendido demais. Então, hoje, por exemplo, hoje eu vou falar sobre uma trava que impede as pessoas de viver o propósito de vida. Por quê? É uma trava que ela é um confronto. Ela tem a característica do confronto. Então, hoje eu não vou falar sobre a trava do confronto, eu vou falar da trava sobre a afronta. A afronta, muitas vezes, ela para as pessoas. A afronta expõe a pessoa à vergonha. A afronta, muitas vezes, ela coloca a pessoa numa questão até de risco de vida. A afronta, de alguma forma, tenta te denegrir, tenta desconstruir a tua imagem, tenta desconstruir aquilo que você é por essência, tenta desconstruir tudo aquilo que você já trabalhou com o passar do tempo e construiu. A afronta, ela vai de encontro porque ela te expõe de forma publicamente. A afronta, ela vem para demonstrar realmente aquilo que você é.
Se você é de essência, se você é de verdade, você tem convicção de um fato, então a afronta vem para confrontar você nessa área. E aí é importante, como é que você vai lidar com a afronta? Então nós vamos abordar todas essas características da afronta. Ela gerar um risco da afronta, ela de alguma coisa, ela te expor à vergonha, da afronta de alguma forma, ela te parar, te neutralizar, da afronta ela confrontar aquilo que você é por essência. Então, todas essas características nós vamos abordar hoje na aula, sobre a afronta. Então, isso é importante você entender isso aqui. Mas também, nós vamos compreender como eu posso vencer uma afronta. Como eu posso me portar diante de uma afronta. Porque talvez você que tem na aula aqui, você que vai ver essa aula depois, já deve ter sido afrontado diversas vezes. Você já deve ter sido afrontado, por exemplo, na área do seu relacionamento, na área da sua família, na sua área de, se você trabalha no seu negócio, você deve ter sido afrontado por pessoas que não gostam de você, com pessoas que de alguma forma sentem inveja, ou pessoas que de alguma forma querem ver a tua vida, a tua família, a tua estrutura de negócio destruída, e a pessoa vem para afrontar mesmo. E a afronta, como eu falei, a afronta é carregada de uma inveja que permeia o coração da pessoa e um ódio, que ela quer de fato destruir você. A afronta, a pessoa quer te expor ao ridículo, te expor à vergonha. A afronta quer te colocar de alguma forma que você fique retraída para você não mais se expor de alguma forma. Então, eu preciso entender isso. Então, para nós entendermos sobre a afronta, nós precisamos ler um texto que a gente julga um dos textos que fala de uma batalha que é uma guerra, é uma luta, mas existe uma questão espiritual em volta dessa batalha, dessa luta. E nós vamos entender como um jovem, bem novinho, derrubou um gigante de quase 3 metros de altura em uma guerra onde havia muita afronta. Então, para nós entendermos, nós vamos ler 1 Samuel capítulo 17, porque eu sempre falo que para mim, o mais importante é você saber onde está escrito. Para mim, o mais importante é você examinar e colocar em prática. Eu não vou ficar falando coisa solta aqui, falar coisa por falar, não. Eu preciso mostrar onde está escrito e como a gente pode agregar e trazer isso para a nossa vida. Então começa assim, ó. Existe a guerra dos filisteus contra o povo de Israel. Nessa época dessa guerra, quem reinava sobre Israel era o rei Saul. Então o que acontece? Os filisteus se levantaram para guerrear contra o povo de Israel. E aí, dentro do exército filisteu, tinha um homem chamado Golias. E esse Golias afrontou o exército de Israel por 40 dias, expondo ele à vergonha. E 1 Samuel diz assim, ó, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Se você tiver uma Bíblia, eu te convido a acompanhar aí comigo. Deixa eu pegar aqui meu pé. Eu te convido a acompanhar comigo, diz assim, ó. O texto fala assim, ó. E os filisteus se ajuntaram, os filisteus ajuntaram os seus arraial para guerrear, e congregaram em Sucô, que está em Judá, e acamparam-se entre Sucô e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam do outro monte da banda da Quem. E o vale estava entre eles. Olha, preste bem atenção. Aqui já está trazendo uma descrição aonde eles estavam e como foi a batalha. Eu vou terminar o texto e depois vou explicar com calma essa primeira parte. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados. 6 côvados era equivalente a 3 metros, mais ou menos. Um côvado era mais ou menos equivalente a 50 centímetros. 45 a 50 centímetros um côvado. Então o que acontece? Ele tinha, olha só esse guerreiro que saiu. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da sua couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia graves de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança era de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia um escudeiro. Vou já explicar isso. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha?
Não sou eu o filisteu e vós servo de Saul? Escolhi dentre vós um homem que desça a mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então sereis os nossos servos, e nos servireis. E disse mais o filisteu: Hoje desafio, dai-me um homem para que ambos pelejem. E ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então essa aqui é a primeira parte. O que acontece? O texto diz que um grupo dos filisteus estavam em Sucô, da parte de Damim, e o povo de Israel estava no Carvalho. Então existia dois montes, tente imaginar dois montes. E no monte aqui estava o exército dos filisteus, e do outro lado do monte estava o exército de Israel. E entre os montes o texto diz tinha um vale. Eu fiz até uma publicação agora há pouco de um lugar que eu visitei aqui em Santa Catarina, que é muito lindo, a vista o Morro da Boa Vista, que ele é no Rancho Queimado e você sobe no monte e aí você vê um vale lindo. Aqui em Santa Catarina é 1.250 metros, se não me falha a memória, acima do nível do mar. Então existia os montes e entre os montes tinha um vale. Então o que acontece? Do lado o exército filisteu e do outro lado o exército de Israel. Então ordenaram a batalha. O Israel com Saul. O que aconteceu? Desceu um. Deixa eu rapidinho. Desceu. O que aconteceu? Desceu um gigante, um homem de guerra. O homem estava com capacete, ele tinha um couraça, ele tinha toda uma estrutura, uma roupa de guerra. A lança dele era como se fosse um eixo grande de ferro muito pesada. E na frente dele ia um homem só para segurar o escudo dele de tão pesado que era. O homem só conseguia carregar o escudo. O escudeiro ia na frente. O que aconteceu? Ele, Golias, preste bem atenção. É o primeiro código aqui que você já vai aprender. Nós já vamos lendo, já vamos pegando os códigos e já vamos aplicando. O que acontece? Golias estabeleceu a forma de guerrear. Ele que determinou. Ele disse assim, olha, eu sou filisteu, estou descendo aqui e eu peço para que um dentre vocês, eu quero um homem que venha pelejar comigo, que venha guerrear. Se esse homem do exército de vocês me ferir, o que acontece? Nós seremos servos, ou outra tradução diz, nós seremos escravos de vocês. Porém, se nós ferirmos esse homem, vencermos, vocês se tornarão escravos de nós. Olha só qual foi a ideia de Golias. Como ele era um homem de guerra, muito grande, muito forte. E se ele fosse pelejar com qualquer soldado, com espada e tudo, escudo, com lança, ele ia vencer porque ele era um homem de guerra há muito tempo. Então o que acontece? Ele determinou o seguinte, preste bem atenção. Primeiro princípio da afronta. Toda afronta, se você não vencer ela, ela vai tentar te escravizar. Preste bem atenção. Toda afronta, quando você não vencer ela, ela vai tentar de alguma forma te escravizar. Vocês estão entendendo? E aí o que acontece? Então veio essa afronta sobre ele. E a afronta que havia acontecido naquela batalha determinaria quem se tornaria escravo de quem. Só que quem determinou que estabeleceu esse princípio de guerra foi Golias. Então, aqui eu já consigo aprender. Então, o primeiro princípio, toda afronta, uma vez que você é vencido, você acaba se tornando escravo. Então, você não pode se deixar ser vencido pela afronta, porque você vai acabar sendo escravo. Emocionalmente, você vai acabar sendo escravo psicologicamente, e tem pessoas que ficam escravos fisicamente, porque a escravidão daquela afronta acaba manifestando no seu corpo. Então isso aqui é importante você entender. Quando o rei Saul e o exército ouviu as palavras de Golias, eles ficaram espantados e ficaram com medo. Eles ficaram espantados, ficaram com muito medo. E aí, o que eu aprendo? Aí nós continuamos mais um passo aqui para você aprender. Então você já aprendeu, né? Que a afronta, ela de alguma forma vai tentar te escravizar. A afronta de alguma forma vai tentar jogar você num cativeiro. E se você não vencer essa afronta, ela vai te escravizar de forma
psicológica, emocional e física. E segue algumas pessoas de ordem espiritual. Primeira coisa. Aí o texto continua. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Jessé tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado de idade entre os homens. E foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E era o nome dos seus 3 irmãos, que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo, Aminadab, e o terceiro, Samá. E Davi era o menor dos 3, e os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apressou-se por 40 dias. 40 dias essa afronta durou. 40 dias. E disse Jessé a Davi: Seu filho, toma, peço-te, para que teus irmãos... Olha aqui, ó. Antes de eu passar para essa outra parte, eu quero pegar essa primeira parte. Então aqui cita que Davi era filho de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. E 3 irmãos de Davi foram para a guerra. Nós lemos aqui o nome de Eliabe, Aminadab e Samar. Como Davi era o menor, o caçula era o mais novo, ele não podia ir para a guerra, porque tinha uma idade para ir para a guerra. Era só com 20 anos que ia para a guerra. E abaixo de 20 anos não ia. Então Davi era bem novo. Ele não podia ir para a guerra. Mas o que Davi fazia? Davi cuidava das ovelhas dos seus pais. Então a função de Davi, naquele período de guerra, era cuidar das ovelhas, pelo fato dele ser o irmão mais novo, enquanto os irmãos mais velhos estavam na guerra. E o texto diz que Golias descia de manhã e de tarde por 40 dias e ficou afrontando. Então veja que 40 dias o filisteu se apresentava, de manhã e de tarde. 40 dias. Grave bem isso daí. E o que aconteceu? Versículo de número 17. E disse Jessé a Davi, o pai de Davi falou para ele: Seu filho, toma, peço-te, para teus irmãos uma efa deste grão tostado, e 10 pães, e corre e leva-os ao arraial aos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva aos chefes de 1000. Visitarás os teus irmãos, e verás se eles vão bem, e tornarás ao teu senhor. E estava Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Aí eu pego só essa outra parte aqui. Então o pai de Davi deu uma ordem para ele, disse: Davi, eu quero que você vá lá onde está a guerra, a batalha, e você vai ver como é que estão os seus irmãos, perguntar se eles estão bem, e depois você volta. Então Davi foi cumprir uma ordem. E o pai dele disse: olha, leva um pouco desse grão para os teus irmãos, leva um pouco de alimento, mantimento para os seus irmãos, leva também um pouco desse queijo para os chefes de 1000. E o que aconteceu? Davi foi. Por obediência, Davi foi até a guerra. Então preste bem atenção, Davi foi para a guerra por obediência. E quando ele chegou lá, estava Saul e eles todos os homens de Israel no vale de Carvalho, pelejando com o filisteu. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenava. Chegou ao lugar do carro, quando já o arraial saía em ordem à batalha, e os gritos clamavam a peleja. E os Israel e os filisteus se puseram em ordem, em fileira contra a fileira. E Davi deixou a carga e trouxe a mão da guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. O que eu aprendo aqui? Que quando Davi obedece ao pai dele, ele se levanta cedo, ele pega as ovelhas que ele cuidava, ele não deixou as ovelhas com qualquer pessoa. Ele deixou uma pessoa responsável cuidando das ovelhas enquanto ele cumpriria a ordenança que o pai dele tinha deixado. E quando ele chegou na batalha, ele deixou a carga com alguém para vigiar a carga, enquanto ele procurava os seus irmãos. Só que o que espantou ele foi o seguinte, que ele viu o exército todo fileirado e o povo gritando. Então ele viu o povo enfileirado e o povo gritando, e aquilo não soou muito bem para ele. E aí continua o texto dizendo assim: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. E falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu.
Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Pois subiu para afrontar Israel. E há de ser, pois, que o homem que feriu o rei, que o homem que o ferir, o rei vai enriquecer-lhe de grande riqueza, lhe dará sua filha, fará isenta de imposto a casa de seu pai Israel. Olha só aqui, ó. O que eu aprendo aqui? Preste bem atenção. Nesse texto aqui, o que eu aprendo? O Golias ficou falando, zombando, falando as coisas, e todo o exército de Israel tremeu. Todo o exército de Israel ficou com medo. Todo o exército de Israel se escondeu. Só que Davi ouviu as mesmas palavras. Ao mesmo ponto, as primeiras palavras que Davi ouviu foi a de Golias. O texto diz assim: E Davi ouvia tudo o que Golias falava. Então, a primeira voz que Davi ouviu foi a voz do Golias. A segunda voz, quando ele está no meio, ele ouve uns soldados conversando. E ele diz assim: Olha, vocês sabem da notícia? Os soldados conversando ele, qual? O rei disse que quem derrubar esse gigante, ele vai fazer o quê? Vai cercar de riqueza. Vai dar sua filha e muito mais. Não só cercar de riqueza e dar sua filha. Ele vai também isentar sua família de imposto. Então, Davi ouviu a afronta do Golias e Davi também ouviu o que os soldados estavam falando. Aí o texto continua. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: O que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Ferir o filisteu e tirar a afronta de Israel? E aí diz: Quem é, pois, este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Olha as palavras de Davi. Davi, ele chegou, ele já entendeu. Presta atenção, você precisa entender. Eu já falei no começo que a afronta ela escraviza as pessoas. Você precisa entender que existe uma afronta contra a sua vida, ou contra uma situação, para que você possa obter vitória sobre essa afronta. E o que acontece? Davi entendeu, disse: o que o rei vai fazer para quem ferir esse filisteu e tirar a afronta de Israel? E remover a afronta de Israel. Por quê? Porque Israel estava debaixo de uma afronta. E essa afronta estava gerando medo, vergonha, exposição, estava deixando o povo desabilitado, desanimado, com medo. Então o que acontece? E aí continuando aqui o texto. Então ele perguntou, só que ao mesmo tempo que ele entendeu, ao mesmo tempo que Davi, ele percebeu que aquilo era uma afronta, ele já fez um entendimento. E aqui eu quero a primeira coisa que você entenda aqui, ó. Primeira coisa. Eu falei no começo que a afronta ela escraviza pessoas. Segundo, quando ele chegou na batalha, ele ouviu o que o filisteu estava falando. E qual foi o entendimento dele? Davi teve discernimento daquela batalha. Davi foi o único daquele exército todo de Israel que teve discernimento daquela batalha. Primeiro ele falou assim, primeiro ele faz a pergunta em cima da resposta dos soldados. Então os soldados falaram algo e ele só pegou e fez a pergunta em cima do que eles falaram. Ele disse: o que o rei vai fazer para aquele que ferir esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Tirar a afronta, remover a afronta. Por quê? Por que remover a afronta? Porque a afronta neutraliza, porque a afronta para, porque a afronta gera medo, porque a afronta gera vergonha, porque a afronta gera espanto, porque a afronta gera perigo. 40 dias o Golias afrontando Israel, e toda vez que ele descia de manhã e de tarde, imagine um homem descendo, que todo um exército tremendo com medo de um homem só. Eles tremiam de medo, eles gritavam de medo. Então a primeira coisa que Davi chegou e entendeu, disse assim: primeiro, o que o rei falou? Segundo, a interpretação da afronta. Ele disse assim: o que o rei vai fazer para quem tirar a afronta de Israel? Aí ele entra com um código aqui. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Olha o código aqui. Quem é esse incircunciso? A incircuncisão era uma espécie de Israel que era uma aliança que o povo de Israel fez, que tirava o prepúcio do pênis, e aquilo simbolizava a aliança. Com 8 dias tirava. Era uma era uma promessa que Deus havia feito para Israel, de relacionamento e comunhão com o homem.
Mas o que eu quero pegar o código, o que eu preciso que você entenda aqui essa situação. Ele entendeu que aquela batalha era uma batalha espiritual. Especificamente aquela batalha começava de forma espiritual. Ele disse que esse homem, esse circunciso, no servo de Deus está afrontando o povo de Israel, está afrontando o exército do Deus vivo. Então ele reconhece que aquela afronta é uma afronta que, apesar dela ser grande, ela é produzida por vontade humana, ela é produzida por uma ação, por exemplo, maligna. Só que ele reconhece que existe um Deus que ele serve, que é um Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Então você precisa entender isso aqui. Então eu pego 3 pontos aqui. Primeiro ponto, Davi ouviu a voz do Golias, Davi ouviu a voz dos soldados. Terceiro, Davi viu ali uma oportunidade. Então preste bem atenção. Pega aqui o princípio. Toda afronta vai gerar para você uma oportunidade. Se estão te afrontando, aquilo pode gerar uma transformação de vida na sua vida. Por mais perseguidora que aquela história seja. Se a pessoa está te perseguindo, está te caluniando, está te afrontando, está te ameaçando, está fazendo um monte de coisa, aquilo ali existe uma oportunidade também. Assim como Davi viu o Golias afrontando Israel durante 40 dias, ele disse: o que o rei vai fazer para quem vencer? Oportunidade. Aí Davi ouviu: vai cercar de riqueza, vai casar com a filha do rei e ficar isento de imposto. Davi disse: é minha hora, minha oportunidade. A afronta gera oportunidade. Presta atenção. A afronta gera oportunidade. Por quê? Até a história, se você viveu uma história, essa história for triste, é uma história muito pesada, ela pode ser monetizada no futuro. Mas isso não vamos falar em uma outra aula, não especificamente nessa. E aí o que acontece? Então, Davi viu aquilo como uma oportunidade. Então, a afronta que você está sofrendo no seu negócio, por exemplo, no seu relacionamento, ou a afronta que você tá enfrentando no seu trabalho, ou você está enfrentando na escola, na rua, em qualquer lugar, aquela afronta vai te impulsionar para grandes conquistas, porque você vai tomar uma boa decisão, vai se posicionar e vai fazer o melhor para honrar o seu nome, para honrar os seus sonhos e aquilo que você acredita que de fato é verdade para você. Então aqui, ele viu como uma oportunidade. Ele ouviu a voz do Golias primeiro, ele ouviu a voz dos soldados e especificamente ele entendeu que aquela guerra começava de uma forma espiritual. Então existem guerras físicas e existem guerras espirituais. Existem guerras que elas precisam ser vencidas, não na tua força. Não é a tua força que vai resolver. Não é a força do teu braço que vai resolver, não. O que vai resolver é você confiar inteiramente, de todo o coração, a Deus. Confie de todo o coração. Reconheça que Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele nunca perdeu. Você sabia que Jesus nunca perdeu uma batalha? Então, quando você entende que você serve ao exército de um Deus vivo, que nunca perdeu uma batalha, e você clama a Ele, a sua vitória ela começa. Por quê? Porque existem vitórias que elas começam no mundo físico, elas começam no mundo espiritual. Começa no campo espiritual, depois se manifesta no campo físico, e elas são vencidas não com armas, como Golias tinha, por exemplo, como escudo, como espada, com lanças. Não, existem batalhas que você vence com outras armas. Você vence com a oração. A oração é uma chave poderosa para você obter vitória. Sua oração com Deus, o seu clamor a Deus, o seu coração aberto para Deus é uma chave poderosa. Segunda coisa, por exemplo, a leitura da palavra, a meditação, a reflexão da palavra, o alimento, a palavra de Deus, também é uma arma poderosa. Eu tenho a oração, eu tenho a palavra. Aí você vai buscando o seu relacionamento com o Espírito Santo. Então existem armas que você vai, o jejum é uma arma poderosa para você vencer batalhas que começam no âmbito espiritual. Então o que acontece? Davi, aqui especificamente, ele entendeu que aquilo não era uma batalha física. Era uma batalha que começava de forma espiritual e ele invocou a confiança dele em Deus. Você já vai entender. E aí continua. E chegou no versículo 26, dizendo assim, já estamos na metade. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Aí já li esse versículo, verso 27. E o povo tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que o ferir.
Então o soldado agora pega o código aqui. Ó. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção e a maldade do teu coração, porque desceste para ver a peleja. Então Davi disse: Que fez eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se ele para o outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul e mandou buscar ele. Então presta atenção. Primeira voz que Davi ouviu naquela batalha, a batalha da afronta. A voz de Golias, daquele que afronta. Segundo, a voz do exército. Terceiro, a voz do seu irmão. Quando ele estava conversando com os soldados, o seu irmão chegou e Davi, ele não de forma direta, presta atenção, que quando, presta atenção, a primeira afronta que Davi sofreu não foi a de Golias. A primeira afronta que Davi sofreu foi a do irmão dele, Eliabe. Vocês entenderam por quê? Porque quando Davi chega no exército, na batalha, onde tem a guerra, ele vai só cumprir uma ordem do pai. Ele só vai levar pão, vai levar alguns grãos. Então, quando ele chega, o filisteu já estava direcionando a afronta a Israel. Por isso que Davi diz assim, ó, o que o rei vai fazer para aquele que feriu o gigante e tirar a afronta de Israel? Porque naquele começo a afronta não era para Davi, a afronta era para o exército de Israel que estava ali. Apesar de Davi fazer parte do povo de Israel, especificamente na batalha, a afronta não era direcionada a Davi, mas era direcionada ao exército. Qual foi a primeira afronta que Davi enfrentou? Está aqui, ó. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar com aqueles homens, acendeu a ele. Então o irmão dele ficou irado. E ele já foi direto para Davi e já fez a seguinte pergunta para Davi. E disse: Por que você desceu até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção ou a maldade do teu coração, que desceste aqui para ver a peleja. Então o que acontece? O irmão dele não perguntou: Davi, você está bem? Meu irmão, o que você veio fazer aqui porque você é novo, não é para você estar na batalha. O irmão dele não fez nenhuma pergunta para Davi, pergunta sábia. Ele já foi fazer pergunta de afronta e disse: O que tu veio fazer aqui? Cadê aquelas poucas ovelhas que tu deixou no deserto? Já estava indicando a Davi que Davi tinha maldade no coração, que Davi era irresponsável, que tinha deixado as ovelhas lá do pai dele, que Davi estava ali para ver a peleja, estava ali de forma curiosa, então o irmão dele afrontou ele. Para você vencer afrontas maiores, você precisa vencer afrontas menores. Afrontas menores de pessoas que permearam a sua vida, que convivem com você, pessoas que conviveram com você. Essas são as médias afrontas para você enfrentar grandes afrontas. Elas começam assim, elas já vêm de forma sucinta, elas já vêm de forma direta. E, por exemplo, Eliabe já veio com tudo, dizendo: Eu sei a maldade do seu coração, eu sei que você está aqui porque você quer aparecer, você quer se mostrar. Já prestou atenção que toda vez que você decide fazer algo, é como se poucas pessoas, são poucas, mas um grupo diz assim: está querendo se aparecer, está se achando demais. Ou pessoas que te amam não dão crédito. Então o que eu aprendo já nessa primeira característica? O irmão de Davi afrontou ele de forma muito forte, confrontando ele, dizendo que ele é um responsável por deixar as ovelhas, dizendo que o coração dele está com maldade, a presunção do teu coração, tipo a intenção do teu coração está querendo se aparecer, está querendo se mostrar, está querendo se expor, está pensando que é alguma coisa. E o que Davi fez? Davi se desviou do irmão e continuou com foco no gigante. Então ele se desviou do irmão e continuou com foco no gigante. Então a primeira voz que Davi ouviu de forma indireta foi a de Golias, a segunda do exército e a terceira do irmão. A do irmão especificamente foi aquela voz que eu falei que era a voz da afronta. Você me diz aí se o áudio tá bom, que eu tô falando bem baixinho, se tá dando para ouvir, se tá tudo ok? Me dá um feedback aí e eu vou continuar. Então nós vamos lá então. Ouviu a voz de Golias, ouviu a voz
a segunda voz, não só de Golias, mas a segunda voz, que foi a voz do exército. E a terceira voz foi a voz do irmão dele, que é aquela voz que eu falei para vocês que afrontou, que veio de encontro e veio com uma afronta para cima da vida de Davi. E aí nós continuamos. Como algumas pessoas ouviram, por exemplo, Davi falando, o que fizeram? Foram falar para Saul. Falaram, disse, tem um jovem lá no exército que ele falou umas palavras diferentes. E Saul disse, então manda chamar ele aqui. Aí nós vamos ver agora a quarta voz que Davi ouviu, a quarta. Já vimos Golias, já vimos do exército, já vimos do irmão dele, agora nós vamos ver a voz do rei Saul. Versículo 32, assim. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração diante de ninguém, por causa deles. O teu servo irá peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é homem, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava a ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Seja bem-vinda, querida Rita. Então o que acontece? A quarta voz que permeia na afronta, ela produz uma voz que a pessoa olha especificamente para você e vai dizer assim, olha, eu não acredito em você. Eu não acredito no teu potencial. Como é que você vai fazer isso? E vai fazer comparação de você com aquele assunto proposto. Então o que acontece? Quando Davi chegou com Golias, ele já anima o coração de Golias e disse, olha, não fique preocupado, que o teu servo vai para a peleja e vai vencer esse filisteu. E aí Saul disse, como é que pode? Você é um jovem moço. E esse filisteu já é um homem de guerra de muito tempo. De muito, muito tempo. E como é que você pode ir contra ele? Ou lutar contra ele é impossível. E aí vem a resposta. Vem a resposta específica. Essa resposta específica é a resposta dada por Davi. E aqui eu aprendo mais uma coisa. O que acontece? Então, a afronta, quando você está no caminho da afronta, que você tenta se posicionar para resolver, as pessoas de autoridade que eram responsáveis para resolver aquilo, muitas vezes não vão acreditar no teu potencial, porque quem era para resolver esse problema era o rei Saul, porque ele era o rei, ele que devia convocar, escolher, ou ele mesmo, sendo homem de guerra, ter saído para a peleja, para a batalha. Mas não, ele olha para Davi e diz, olha, não tem como. É impossível você lutar sendo novo com um gigante. É impossível. E aí Davi conta um segredo, que aí eu quero partilhar com vocês esse segredo. Existem batalhas que você vai lutar sozinho. Existem batalhas que ninguém vai estar te vendo. Ninguém, quando eu digo de pessoas humanas, mas Deus está vendo. Essas batalhas que vão te promover no público. Quando você vencer as batalhas internas, as batalhas que você está só, essas batalhas que vai promover você ao próximo nível. Então, Davi venceu 2 batalhas que ninguém sabia. Eles só souberam, sabe por quê? Porque ele foi falar para o rei Saul. Ele disse, olha, eu vou contra ele, mas como? Não tem como. Aí Davi conta uma batalha que ele venceu no secreto. E Deus, no público, honrou ele. Então, existem batalhas que você vai ter que vencer sozinho, no oculto da sua vida, no seu quarto. Vai ter batalhas que você vai estar sozinho em casa, ninguém vai estar vendo naquele momento. No teu trabalho, na frente do computador. Então, existem coisas que é naquele momento específico. Naquele momento que você tem que vencer essa batalha. Para quê? Para que Deus te promova no público. E aí o que aconteceu com Davi? Aqui disse, olha,
eu estava cuidando daquelas poucas ovelhas do meu pai e vinha um leão. O leão pegou a ovelha e na hora que ele pegou a ovelha eu fui lá, tirei a ovelha da boca do leão, peguei ele pela barba e matei ele. Você sabe que um jovem lutar com um leão e ele matou? E ele disse, semelhantemente, teve uma vez que um urso, sabe o que é um urso? Um urso pegou uma ovelha, eu fui lá, tirei a ovelha das mãos do urso e matei o urso. Então Davi já tinha matado um leão. O leão é muito forte para um jovem matar. Segundo, o urso. Davi matou um urso, ninguém viu. Então presta atenção. Eu e você, nós só sabemos dessa história porque Davi falou para Saul, mas ninguém tinha visto. E agora que você vai aprender algo. Por quê? Quando Davi cuidava das ovelhas, existe um salmo, existe um texto. Não existe um texto específico que diz o seguinte: o Senhor me tirou por detrás das malhadas. O que acontece? Todo rebanho, existia dois grupos de rebanho. Tinha um rebanho perfeito, que era pronto para o consumo e para o comércio. Esse grupo de rebanho ficava na frente da casa. E tinha as ovelhas malhadas. As ovelhas malhadas eram aquelas ovelhas com deficiência. Eram aquelas ovelhas que não eram tidas para consumo. Eram aquelas ovelhas que não eram boas. Eram aquelas ovelhas aleijadas. Davi cuidava desse grupo de ovelhas, das ovelhas que não eram boas para nada. E esse grupo Davi cuidava atrás da casa. Então Davi cuidava das ovelhas malhadas, daquelas rejeitadas, daquelas não valorizadas. E Davi deu a sua vida por aquelas ovelhas. Então o que eu aprendo aqui muito forte? Que Davi venceu uma batalha que ninguém viu. Ninguém queria ficar com aquelas ovelhas, Davi estava cuidando. E veio um leão, tentou tirar a ovelha de Davi, Davi foi lá e pegou a ovelha e matou o leão e guardou. Veio o urso, a mesma coisa, Davi foi lá, tirou e venceu. Professor, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo o seguinte, que existem batalhas que ninguém está vendo, só você está enfrentando. E essas batalhas que você está enfrentando no seu oculto, quando você está sozinho em casa, quando você está sozinho no seu trabalho, quando você está sozinho nos teus pensamentos, existem batalhas, que essas batalhas são batalhas que te afrontam. Boa noite, Tati Freitas. Tudo bom, velho? Seja bem-vindo. Querida Tati. Então o que acontece? Existe esse tipo de afronta e ninguém está vendo. E no momento que você vence essa batalha que ninguém vê, essa batalha é uma preparação para quando chegar o momento de você, para Deus te honrar publicamente, você já está com estrutura. Por que com estrutura? Porque você venceu batalhas sozinho, internas, que ninguém viu. Essas batalhas irão te promover. Então, você precisa enfrentar essas batalhas. Quais são os teus medos internos? Aí eu te pergunto. Quais são os teus conflitos internos? Quais são as perseguições internas que tu tem? Quais são, por exemplo, coisas que estão te aprisionando, que estão gerando vício em você, ou que estão deixando você escravizado debaixo de alguma espécie de pecado, qualquer outra coisa que está te escravizando no oculto que você faz escondido. E precisa vencer, porque quando você vence no oculto, Deus te honra no público. E aí Davi fala, olha, da mesma forma que o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele vai me livrar da mão desse incircunciso aí que está afrontando o exército do Deus vivo. Então Davi, ele ouve a voz de Golias de forma indireta, ouve a voz do exército, ouve a voz do irmão e ouve a voz do rei que tentou colocar ele para baixo e ele já falou de uma experiência que ele venceu. Então quando você vence, você vai para outro nível. Aí continua. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber no sussurrão, e lançou mão de uma funda e foi-se chegando a Filisteu. Então o que acontece aqui? O rei Saul disse, tá bom, Davi, tu vai lá. Só que o rei Saul queria colocar a armadura dele em Davi. Para quando Davi chegasse na batalha, eles olhassem aquela armadura e ia falar, Saul veio para a batalha.
Saul veio para guerrear, então Saul queria se promover na costa de Davi. Só que o que acontece? Quando Davi colocou a armadura de Saul, ele não conseguia nem andar. Por quê? Porque Saul era alto. Quando Saul foi escolhido como rei, o texto fala que da altura do ombro para cima, Saul era o mais alto. Então o que acontece? Saul, todo judeu dava do ombro para baixo. Todo judeu dava do ombro para baixo. Então assim, Saul era o homem mais alto dentro do povo de Israel. Do ombro para cima era Saul. Do ombro para baixo era todo o povo de Israel. Então Saul, ele coloca Saul, ele recebe. E aí, meu nobre irmão Luciano? Glórias. Então o que acontece? Saul pega a sua armadura e coloca em Davi. Só que preste bem atenção. Aquela batalha, como era uma batalha que tinha um princípio espiritual, as armas que Davi tinha que usar eram as armas que a sua confiança permeava em Deus. Não eram as armas que permeavam no rei humano. Saul tentou colocar sua armadura, tentou colocar seu escudo, sua lança. Davi disse, não dá. Por quê? Porque ele nunca tinha experimentado uma arma de guerra. Imagine na cabeça de Saul também pensar, como é que eu vou mandar um jovem desse para a guerra? E esse jovem nunca experimentou uma roupa de guerra, nem uma lança. Parece ser loucura. E aí quando Davi disse para Saul, não posso ir com isso, foi tirando. Tenta imaginar a cabeça de Saul. Ele está tirando a armadura, como é que ele vai lutar com Golias? Golias jogar aquela lança vai atravessar ele. Golias deu uma porrada com o escudo, vai decepar ele no meio. A espada vai cortar ele no meio. Não tem nenhuma proteção no corpo de Davi. E aí Davi vai tirando aquela armadura, tira o capacete, tira tudo, ele pega o cajado dele, a autoridade. Pega 5 pedras de seixo e pega uma funda, que era tipo um negócio que tinha um couro aqui com tipo um negócio que esticava assim, ou com uma corda que colocava a pedra e rodava e jogava. E aí o que acontece? Nós já estamos caminhando para o fim, nós chegamos na última parte, que é a parte da afronta. E nós vamos encerrar. Então, nós temos mais uns 10 minutos aqui. Quero agradecer a participação de vocês, todos que estão aqui comigo. Desde o começo, é uma honra. Nós estamos aprendendo sobre afronta. Então, o que acontece? Saul queria se promover na corte de Davi. Segundo, Saul deu armadura para Davi. Davi disse, eu nunca usei isso. Terceiro, Davi foi guerrear com aquilo que ele dominava. Então, preste atenção. Se você ler a história de Davi, você vai ver que lá na frente Davi usa lança, Davi usa espada, Davi usa roupa de guerra, Davi usa roupa de soldado, entendeu? Ele vai para cima, ele guerreia. Só que isso foi para frente. Naquele momento, Davi não tinha experiência com aquilo. Júnior, o que você quer falar comigo, professor? Que a afronta, ela começa a ser vencida quando você começa a utilizar aquilo que você tem. Aquilo que você já tem de experiência, de vida, de instrução, de sabedoria, já dá para você vencer a afronta. Comece com aquilo que você tem. A tua mudança de vida já dá para começar com aquilo que tu tem. A tua mudança de história já dá para começar com aquilo que você tem. Você tem um potencial incrível. E você consegue, você pode, não desista. E aí nós chegamos na última parte, deixa eu tomar uma água aqui. Estou um pouquinho cansadinho, vamos lá. Eu tomo muita água, para quem não sabe. Tem dia que eu tomo 6 litros de água. É muita água. E aí continua aqui, ó. A última parte para nós encerrarmos já. Anote aí. Samuel 17 ainda. Aí no versículo 41. Agora preste bem atenção. Por quê? A afronta agora vai ser direta para Davi. Antes estava só sendo para o exército. O irmão de Davi desprezou ele. O rei Saul desprezou ele. E o próprio Golias vai desprezar ele. Pega um código. Quando as pessoas te desprezarem, aquilo ali é uma chave para te vencer a guerra. Porque eles não vão dar crédito no seu potencial. E aí chegou no versículo 41 e disse assim: E o filisteu também veio e vinha se chegando a Davi. E o que ele levava era um escudo e adiante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Versículo 42. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era um jovem, ruivo e de um gentil aspecto. Então, quando o gigante recebe a notícia. Tente imaginar assim, o exército filisteu, depois de 40 dias, o exército de Israel invade.
E aí Golias está lá, já está pronto para descer, para afrontar Israel. E chegam os soldados e falando, Davi, chegou o grande momento da guerra, Davi. Golias, chegou o grande momento da batalha, Golias. Chegou o grande momento, Golias, de você guerrear. Por quê? Porque se ouviu a notícia do exército de Israel que já escolheram um guerreiro para lutar contigo. E aí, Filisteu, Golias vem descendo com aquela armadura, na frente dele vem um soldado segurando seu escudo. E quando aquele gigante chega lá embaixo no vale, ele olha um jovem ruivo, bem ruivinho, de um gentil aspecto, de uma pele sensível, bem branquinho, mais ou menos uma pele sensível, de um gentil aspecto. Quando ele olha para aquilo, para Davi, ele olhou para Davi e desprezou, disse, não acredito que mandaram esse jovem, esse adolescente, essa criança para lutar comigo, praticamente. Então Golias, Golias desprezou Davi. O desprezo, ele é uma chave, porque você tem um potencial. E a pessoa que te afronta, ela não acredita no seu potencial. Então o teu potencial, ele vai gerar para você vitória. Entenda? Ele continuando. E disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses, e disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e eu darei a carne às aves do céu e às bestas do campo. Então preste bem atenção. Naquela batalha, naquela guerra, naquela luta, Golias olhou para Davi e o desprezou. E disse, tu está pensando que eu sou um cachorro? Porque tu está vindo com um pedaço de pau para lutar contra mim? Então o que acontece? A afronta muitas vezes despreza o teu potencial. A afronta não reconhece que você é um guerreiro de batalha. A pessoa que produz afronta, ou afrontador, não entende que você venceu muitas batalhas sozinho, sem ninguém ver. O afrontador, a afrontadora, não conhece a tua história. O afrontador, a afrontadora, não conhece o teu relacionamento com Deus. O afrontador e a afrontadora não reconhece qual exército que você serve. Você sabia que você serve o exército do Deus vivo? Mesmo, preste bem atenção, preste bem atenção, mesmo que a sua vida esteja correndo risco, você esteja correndo risco de vida, entenda. Você serve ao exército do Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E isso vai te dar vitória, para vencer sobre todas as coisas, sobre as demais coisas. E aí o que acontece? Você está entendendo? E aí Davi vai responder a Golias. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com Davi disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, armas humanas, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará a mim, ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, e à besta da terra, e toda a terra saberá que é um Deus de Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é minha guerra, e ele vos entregará na minha mão. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Para você entender, pega essas palavras. Nós estamos encerrando essa aula. Pega essas palavras e guarde no seu coração. Pega essas palavras e plante no solo do seu coração. Davi disse, você está vivendo isso, Hilda? Davi disse, você vem contra mim contra lanças, com escudo, com espada, instrumentos físicos. As pessoas vão enfrentar você com instrumentos físicos, vão afrontar você por causa de bens materiais, vão afrontar você por causa daquilo que você é, pela posição que você alcançou. Tudo que afronta, que as pessoas veem, é algo físico. E Davi disse, olha, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Agora pega o código aqui, ó. Toda vez que te afrontarem,
não estão te afrontando, estão afrontando Deus. Toda vez que te perseguirem, não estão te perseguindo, estão te perseguindo a Deus. Por quê? Golias estava afrontando Israel, o exército de Israel. E Davi disse o seguinte: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Golias, tu está afrontando é o Deus de Israel. Não sou eu, não é esse exército, é o Deus de Israel que tu está afrontando. Por exemplo, você lembra da conversão do apóstolo Paulo? Quando Deus, lá em Atos capítulo 9, quando Jesus se revela a Paulo, uma glória numa nuvem, e ele diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí Saulo pergunta: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E aí você fala: como pode o apóstolo Paulo, que antes tinha o nome de Saulo, perseguir Jesus, se Jesus já tinha morrido, já tinha sido assunto ao céu e não estava mais na terra? Como Jesus disse: Paulo, tu tá me perseguindo? E quem Paulo estava perseguindo era a igreja. Paulo estava pegando cartas a Damasco com os líderes religiosos e estava mandando prender, espancar, apedrejar e matar homens, mulheres e crianças. Então ele queria mais autoridade em Damasco para mandar matar os cristãos que estavam em Damasco. Só que quando ele estava preparado para pegar o documento para mandar matar cristão, o próprio Jesus foi com ele e disse: Paulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Porque eu e você somos o corpo de Cristo. Então preste bem atenção. Toda afronta que vier sobre a tua vida, ela pode ser vencida pelo Deus vivo. Você precisa ter confiança nele. Assim como Davi disse, ele disse: toda a congregação, ou todo esse povo, vai saber que Deus salva, não por espada, não por lança, não por escudo. O que eu aprendo isso? Que a afronta não pode ser vencida com as mesmas armas que você é afrontado. Golias estava afrontando com uma espada, com uma lança e com um escudo. E Davi disse: não é com isso que eu vou te vencer. O Senhor salva, o Senhor é minha guerra, o Senhor é a tua guerra. Davi disse: Senhor peleja por mim, o Senhor peleja por ti. O exército do Deus vivo. Deus é vivo, Deus conhece a sua luta, Deus conhece a sua dor, Deus conhece o seu problema, Deus conhece a afronta que você está enfrentando, Deus conhece toda a dificuldade, Deus conhece toda a perseguição que está permeando a tua vida, mas faça que nem Davi. Você vai olhar para essa afronta e dizer: eu vou lutar contra essa afronta, mas não com espada, não usando as mesmas armas que as pessoas estão usando contra você, de calúnia, perseguição, de ameaça. Não é assim que se vence batalha com Deus. Não é ameaçando as pessoas também. Não é tentando humilhá-las publicamente. Não é acusando, não. A nossa guerra, nossas armas não são essas. As nossas armas são espirituais. Nós vencemos na oração. Nós vencemos pela palavra de Deus. Nós vencemos através do jejum. Essas são nossas armas. A nossa arma do relacionamento com Deus, da confiança com Deus. O nosso louvor, quando você abre sua boca para louvar a Deus, isso é uma arma poderosa. Quando você chora, as tuas lágrimas são uma arma. É essas armas que você tem que usar para vencer e para pelejar e para guerrear. E aí, presta atenção. Ele falou: o Senhor salva, o Senhor é minha guerra. E ele entregará. Olha como acabou a história. Esse último texto, e a gente bate uma hora e termina a aula. 1 Samuel 17:48 diz assim: sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e encontrou com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda tirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se cravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. E o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou da bainha, e matou-lhe, cortou a cabeça, e vendo então os filisteus que o seu campeão, e vendo os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram.
Então os homens de Israel e de Judá se levantaram, jubilaram, seguiram o filisteu, até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram ferir os filisteus pelo caminho de Saraim, até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram seus arraiais. Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe para Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi e encontrar-se com os filisteus, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é este jovem? Disse Abner: Vive a tua alma, rei, eu não sei. E disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi, de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e trouxe presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu, e disse a Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho de Jessé, servo, Belamita, da tribo de Belamita, de Benjamim, da tribo de Benjamim, Davi. Então preste bem atenção, o que eu aprendo aqui? Ele venceu a batalha não com espada, mas no momento que o gigante caiu, ele correu, pegou a espada de Golias e só soltou o peso dela e cortou a cabeça de Golias e levou a cabeça de Golias. Existem muitos textos que falam que aqueles que te perseguem serão confundidos, que aqueles que preparam a cova contra você cairão nela. Isso o que quer dizer esse texto? Davi matou Golias com a sua própria espada. Que aqueles que cavam cova para você cairão nela. Que aqueles que são malignos, perversos, que tentam coisas perversas contra vocês, se auto-prejudicarão. Eles serão confundidos. Lembra que o Senhor Jesus falou para Pedro: Pedro, não mata com espada, porque com espada tu vai morrer. Então o que acontece? Aqui acaba a afronta de Israel, quando Davi, em o nome do Senhor dos Exércitos, com a confiança em Deus, usando as armas espirituais, vence Golias e tira a afronta de Israel. Então, afronta voltando. Para encerrar a aula, resumindo, o tema de hoje de destravar é afronta. A afronta, ela expõe você à vergonha. A afronta, ela te para. A afronta, ela te neutraliza. A afronta, ela gera uma exposição. A afronta, muitas vezes, gera você correr risco de vida. A afronta é movida pelo ódio, pela mágoa e pela inveja. A afronta vai a pessoa, o homem ou mulher, que vier com você com afronta é porque quer expor você ao ridículo, é porque quer te destruir, quer acabar com aquilo que tu tem, quer te expor à vergonha, a exposição da vergonha. Então a afronta, ela para as pessoas, é uma trava. Por quê? Porque diariamente muitos de nós sofremos afronta no trabalho, em casa, no rede de convívio que a gente tem dentro do relacionamento. Então quando você enfrenta essas afrontas, isso te para e te neutraliza para viver o exército, o propósito, a excelência do propósito. E aí o que eu aprendo aqui sobre isso? Que Davi, ele tirou a afronta de Israel 40 dias. E ele tirou como? Primeiro, obedecendo a voz do pai dele. Então eu preciso obedecer a voz do meu pai, que é Deus. Segundo, ele viu que a afronta era uma oportunidade. Vocês viram que quando ele chegou lá, o Golias afrontando, e ele ouviu que quem vencesse ia ser cercado de bem, por exemplo, que ia ter casar com a filha do rei sem isento de imposto. Então ele viu uma oportunidade. Então essa afronta é uma oportunidade para mudar o seu nível de vida, porque até as pessoas que estão te perseguindo, ou jogando, ou fazendo, tentando algum mal contra você, ou tentando fazer alguma coisa para te prejudicar, vão te impulsionar para você viver a excelência do seu propósito de vida. E aquilo que elas produziram na tua vida vai servir de experiência para você compartilhar também lá na frente. Então Davi obedeceu. Davi viu uma oportunidade. Davi, ele entendeu que era uma batalha espiritual. Davi havia vencido batalhas no oculto sozinho, que ninguém viu, quando ele matou o leão e o urso, mas Deus viu. E o principal de todos, Davi desviou. Davi não deu crédito para o irmão dele, que ele falou, ele se desviou quando o irmão dele falou que eu vejo a maldade do teu coração, seu irresponsável que deixou aquelas poucas ovelhas. Davi não ouviu as palavras do rei dizendo que ele não era capaz de lutar. Davi não viu as palavras de Golias quando Golias desprezou ele, não. Davi tinha confiança em Deus. Ele disse: eu vou para essa batalha. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ele é minha guerra. Ele é minha batalha. Ele é meu escudo. Eu vou para a guerra porque essa afronta não é minha, essa afronta é a Deus.
e hoje Ele vai me dar vitória. Então, encerrando aqui, Júnior, qual é a chave que anula qualquer espécie de afronta? A chave que anula qualquer espécie de afronta é a sua confiança no Deus vivo. É você reconhecer de todo o coração. É você confiar em Deus de todo o coração e entender que a batalha que você está passando, que a batalha que você está enfrentando, ela não só é tua. Tem um Deus vivo que peleja em teu favor. Então creia e acredite e confie que Deus vai te dar vitória. E as mesmas armas que o Golias estava usando para querer matar esse guerreiro ou o exército, com a mesma arma, Golias morreu com a sua própria espada. E existem inúmeros textos, não dá para ler todos aqui porque passou meu horário. Existem muitos textos que falam que aqueles que perseguem serão confundidos, serão perturbados, o final deles serão perturbação, o final deles serão destruição, o final do ímpio é condenação eterna. Então, descansa teu coração. Confia em Deus, o Senhor dos Exércitos. Ele te dá vitória. E hoje nós encerramos a 12ª aula sobre o destravado propósito, com o tema afronta. E eu sugiro vocês, mais uma vez, dentro da sua disponibilidade de tempo, dê uma passadinha, dê uma olhada nas nossas aulas. Nós já falamos sobre medo. Segunda aula, quem sou eu? Terceira aula, falamos sobre culpa. Quarta aula, rejeição. Quinta aula, incapacidade. Sexta aula, desistir. Sétima aula, autoimagem. Eu falei de 2 aulas sobre autoimagem. A oitava aula, eu falei sobre ambiente. A nona aula, eu falei sobre perdas. A 10ª aula, sobre autogoverno. A 11ª aula, que foi muito forte, foi terça-feira, que eu não consegui fazer a aula. Transferência de culpa, a síndrome do Jardim do Éden, está salvo aqui. Corre, confere. E hoje nós falamos sobre afronta. Afronta, uma trava que neutraliza as pessoas de viver o propósito de vida. Por quê? Porque elas têm medo de exposição, de vergonha, são neutralizadas, têm medo, passa uma espécie de opressão. E eu falei aqui que afronta no texto que a gente leu aqui mesmo, 1 Samuel 17, que quando a afronta te vence, você se torna escravo da afronta de forma psicológica, emocional e manifesta no teu corpo de forma física. Mas hoje eu tenho certeza que você venceu essa trava. Quero desejar uma boa noite para vocês e agradecer de gratidão vocês estarem aqui. E dizer que você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Tchau. Amanhã eu estou de volta com mais uma trava sobre o destravar o propósito. Vai ser o mês de janeiro todinho. Até o dia 5 de fevereiro eu vou estar falando sobre o destravar do propósito. Então, amanhã, aguarda que amanhã tem mais. Gratidão. Tchau, tchau. Não esqueça, vença no nome do Senhor dos Exércitos. Ele é tua guerra, Ele é tua bandeira, Ele é teu escudo, Ele é teu refúgio e Ele é que vai te dar a vitória. Jesus Cristo, não esqueça, a nossa vitória já foi consumada na cruz do Calvário. Só acesse essa bênção da parte de Deus, é um presente para a sua vida. Tchau, tchau.